Seja bem-vindo a mais uma estalagem do fim do mundo, um refúgio para todas as histórias. Eu sou a Carol. E eu sou a Clarissa. E no episódio de hoje vamos dar continuidade ao projeto de leitura de Jonathan Strange Mr. Norrell. A gente vai comentar aqui os capítulos 10, 11 e 12. Você pode achar as primeiras 3 partes desse projeto de leitura nos nossos episódios 3, 6 e 9. E no nosso canal do YouTube há uma playlist específica só com os episódios referentes a esse projeto de leitura. Tá tudo muito fácil para você ouvir e ler também e acompanhar com a gente. É só acompanhar os episódios vermelhinhos. Isso. Mas antes de iniciar o episódio, não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais. A gente é o Estalagem Pod no Twitter e o Estalagem Podcast no Instagram. E se você conhece alguém que também pode gostar do podcast, piramida a gente para os seus amigos e manda esse episódio para todo mundo. Você encontra a gente nos principais agregadores de podcast e também no YouTube. É só procurar por Estalagem do Fim do Mundo que você encontra a gente por lá. Não esqueça também de clicar no botão de seguir, tanto no Spotify quanto no YouTube. Assim você vai receber notificação sempre que tiver episódio novo e também vai nos ajudar a alcançar novos ouvintes. Dessa forma a gente consegue crescer como podcast e ter uma comunidade maior de ouvintes. E só mais um aviso, esse episódio contém spoilers dos capítulos anteriores e dos 3 capítulos que nós vamos citar aqui. Mas da obra inteira, apesar de eu e a Carol já termos lido, nós não vamos trazer spoilers porque a gente quer manter uma hora de mistério, enfim, para que a gente vá como se fosse lendo com vocês. E chega de enrolação, vamos pro episódio. Nos capítulos anteriores, o Mr. Norrell teve que engolir o orgulho dele e fazer algumas coisas que iam contra os princípios dele, né? O que ele vivia dizendo por aí que não era pra fazer, ele acabou tendo que fazer. Tudo isso para cair nas graças do Sir Walter Pole. Ele ressuscitou a noiva do Sir Walter Pole, a Emma, e com isso ele foi alçado à fama em todo o país. E então ele quer agora usar esse prestígio a favor da causa da magia inglesa, que foi o motivo dele ter ido para Londres em primeiro lugar, né? Então a gente continua a partir daí. A gente vai agora para o capítulo 10, com o título A Dificuldade de Encontrar um Emprego para um Mago. A gente inicia o capítulo com o Sir Walter Pole preocupado em como que os outros políticos, como é que eles iam reagir ao uso de magia para ajudar na guerra contra a França. Ele estava meio que achando que as pessoas não iam levar isso a sério e não iam gostar dessa proposta. Porém, apesar do receio dele, assim como a população em geral, os políticos também estavam super empolgados com o fato de que agora eles tinham um mago a favor deles ali naquela luta contra os franceses. Porém, apesar de toda essa boa vontade, eles não estavam conseguindo encontrar um papel para ele ali, né? Exatamente o que o Norrell ia fazer, como ele ia ser integrado naquele combate com a França. Os ministros, eles vão dando ideias, né, de como que eles poderiam usar os poderes do Mr. Norrell na guerra. Mas acaba que nenhuma das ideias vai pra frente. Eles falam umas coisas bem absurdas, como fazer feitiços para que todos os jovens sentissem vontade de se alistar. E aí eles começam a falar de reviver alguns militares que foram importantes na história da Inglaterra, mas acaba que isso não dá muito certo porque, enfim, né, tava todo mundo morto há muito tempo, então ia ter só o ossinho pra reviver. O que acabou deixando o Mr. Norrell bem aliviado. Apesar de ele ter revivido a Emma, né, isso foi uma coisa que meio que feriu os princípios dele e ele não queria repetir essa empreitada novamente. Nesse momento, até dá pra perceber na narração, né, que essa sugestão deixa ele incomodado. E não parece ser só porque é inviável, sabe, ressuscitar tanta gente que tá morta há tanto tempo. Mas porque tem alguma coisa nessa magia específica que incomoda o Mr. Norrell, né? Como a gente viu no episódio passado, que ela envolve um criado mágico. Que é uma coisa que ele abomina totalmente, muito, né? Exatamente. Mas o Mr. Norrell é muito hipócrita. Muitíssimo. A gente vai falar sobre isso bastante mais pra frente. Um dos ministros, então, propõe enviar o Norrell para a Holanda ou para Portugal, que eram países onde a posição da Inglaterra estava frágil na guerra.
Então, ele lá seria de muito mais ajuda e estaria sob as orientações de militares, né? Que eram pessoas que tinham condições de ter ideias melhores para o que ele deveria fazer exatamente, né? Então, para que isso acontecesse, o Mr. Norrell, ele vai receber a visita de 2 militares, do almirante Paycock e do capitão Harcourt Bruce. Eles foram enviados para a casa do Norrell para conversar com ele, né? Fazer uma avaliação com ele e ver quais as condições de eles levarem o Norrell pra guerra, né? E aí, como era de se esperar, obviamente, que eles chegaram à conclusão que não tinha a menor chance de levar o Norrell pra onde quer que fosse, muito menos pra um campo de batalha. A melhor parte é quando eles falam assim que, inclusive, eles faziam questão de que ele não fosse. Então assim, muito ajuda quem não atrapalha, né? Com certeza, eu fiquei imaginando ele bem baixinho de peruquinha, no meio do batalhão. Não daria certo. Não ia dar certo. Nenhum. E essa parte eu achei bem engraçada porque o capitão Harcourt Bruce, né, ele tinha muitas expectativas em relação ao Norrell. Ele acreditava na magia, ele admirava, né, o Rei Corvo, então ele foi cheio de expectativa pra lá e ficou totalmente decepcionado com o que ele encontrou. O coitado chegou achando que ia se deparar com o Rei Corvo, que é uma figura que impunha respeito, que fala lá do cavalo negro dele, né, do corcel negro dele, das vestimentas, então ele impunha respeito e o que ele encontrou, né, foi o Mr. Norrell reclamando que o creme tava cremoso demais, o creme do chá também. Então foi realmente uma decepção grande. Inclusive fala que o companheiro dele ali, né, o almirante Paycock, ficou com tanta dó que não teve nem coragem de rir da cara dele ali na frente, né? Esperou pra rir depois. Quando eu li essa parte, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi que ele foi esperando encontrar o príncipe da Cinderela e acabou recebendo o Sérgio Malandro em Lua de Cristal. Porque foi o que veio na minha cabeça, assim, de tipo expectativa e realidade, sabe? Ele Sim. com a imagem toda bonitona do Rei Corvo montado num corcel, sei lá, num cavalo preto e uma música fantasmagórica. Enfim, tem uma descrição sensacional no livro e quando ele vê o Mr. Norrell em toda a sua elegância maravilhosa. Só que não. E eu só lembrei disso, sabe? Porque em Lua de Cristal é uma, né, uma releitura de Cinderela e o príncipe que a gente ganha é o Sérgio Malandro. É o Sérgio Malandro. Olha só, cada um tem o príncipe que merece, né? Exatamente. A gente vai agora pro capítulo 11, Breast. Ele se passa em novembro de 1807, é um mês depois do capítulo anterior. Esse capítulo vai mostrar as consequências da magia que o Mr. Norrell vai pregar nos franceses. E é sensacional. Esse porto de Brest, ele é um porto francês que fica muito próximo da Inglaterra. É um dos mais próximos. E num determinado momento, determinado dia, as pessoas que estão lá testemunham uma chuva típica, né? Eles até citam que o vento tá soprando para um lado e a chuva vem de outra direção. Assim, é bem confuso e bem estranho, mas que com essa chuva chegam uma quantidade absurda de navios de guerra britânicos, né? Uma quantidade, assim, muito além do que os franceses sabiam que os ingleses tinham. E isso causa um certo pavor e uma certa paralisação naquelas pessoas, porque eles sabiam que eles não poderiam fazer nada. Aqueles navios muito grandes e muito assustadores, eram quase 100. Era um número, assim, muito absurdo. Levou a cidade a ficar paralisada por um tempo, né? Esperando um certo ataque que não veio, mas que poderia vir a qualquer momento. Toda essa inquietude, digamos assim, de por que aqueles navios estavam lá, o que eles iriam fazer, levou que eles começassem a se inquietar e a tentar entender o que estava acontecendo. Porque com os dias que foram se passando, algumas pessoas foram percebendo que os navios eram realmente estranhos, tinha alguma coisa errada com eles. Eles não se movimentavam, não emitiam nenhum barulho. Num determinado momento, acontece de um personagem ver que um desses navios é como se ele estivesse derretendo. Enfim, não é todo mundo, mas algumas pessoas acabam percebendo isso. Por conta dessa inquietação, né, isso leva esses personagens que estão curiosos e estranhando essa situação toda a se aproximarem dos navios e tentar entender o que estava acontecendo, né? E ao chegar lá mais próximo, eles se dão conta de que aquilo era de fato uma ilusão, era a magia do Mr. Norrell. Que eles não conheciam, mas passaram a conhecer a partir daquele momento, né? Que aqueles navios todos, eles eram, na verdade, chuva. E
depois de todos esses dias, né, quando o sol volta a aparecer, os navios todos desaparecem. A questão é que a magia do Missionorial não foi feita só nesse porto, mas na verdade em todos os principais portos do Império Francês. E apesar de que esses navios, né, eles não serviram para nenhum tipo de batalha ou algo do tipo, eles atrasaram as movimentações da Marinha Francesa e deixaram todos eles paralisados nos portos por muito tempo, enquanto o exército e a marinha britânica estavam se movimentando e fazendo altas coisas, e ganhando muito espaço, né? Inclusive, o livro fala que eles colocam espiões em alguns lugares, enfim, eles acabam tendo um tempo para se movimentar bastante por conta dessa paralisação que houve com os franceses. E mais uma vez a gente vê aqui um exemplo da magia do Missionorial sendo usada de uma forma que não é esperada, sabe? Uma pessoa leiga, ela esperaria que os navios chegassem lá destruindo tudo, enfim, fosse uma coisa bem fanfarrona, bem exagerada, e na verdade é algo muito sutil, né? É algo que bem tá ali quase astúcia bem mesmo, astúcia, né? Perfeito. E eu acho isso muito legal, assim, a forma como a magia é utilizada. E eu acho que eu nem dou essa glória toda pro Missionorial, na verdade. Eu acho que é muito da forma como a Susana mesmo vê as coisas, né? Aquilo que a gente conversou em outro episódio, acho que talvez no primeiro, né? Da forma como ela vê a magia e como ela quis passar essa ideia de magia nesse universo, né? Não de uma coisa fantástica e maravilhosa, mas de algo... É ilusão mesmo, né? E o que Isso. ele usou, né? Ele não precisou chegar às vias de fato, briga, nem... O Norrell, ele não é um guerreiro, né? Isso. Ele é uma pessoa caseira, ele é sempre dito que ele é chato, enfadonho, então, de certa forma, a magia dele evita o conflito, né? Exatamente. Foi uma esperteza que ele teve, né? Ou não sei quem deu a ideia, né? Porque a gente tem esse gap aí entre o momento em que eles querem arrumar um trabalho pro Norrell e ele trabalhando de fato, né? A gente não vê o planejamento, né? A gente só vê a magia já concluída. A gente não vê nem como ele faz. Mas ainda assim é interessante. Isso me lembra muito os livros do Martin, né, da série Crônicas de Gelo e Fogo, porque eu sinto isso dele, assim, de que ele não precisa contar e mostrar tudo, né, às vezes entre os capítulos de perspectiva do mesmo personagem, tem um gap ali de algo que ele não conta, né, ele não mostra acontecendo, mas que não precisa, você só vê aquilo que é importante, e eu acho que aqui ela faz de uma forma bem parecida que eu acho muito legal. A gente não precisava ver ele discutindo com os militares como fazer as coisas todas, né, a gente só vê a magia realizada. E mais uma vez um capítulo curtinho, né? O capítulo 11 termina aqui com o sucesso da magia do Missionorial. E agora a gente começa o capítulo 12. O espírito da magia inglesa leva Missionorial a apoiar a Grã-Bretanha. Esse capítulo começa mostrando que todos os feitos do Missionorial levaram ele a realmente ascender, né? Ele começou lá em York, a gente viu desde o primeiro capítulo, e ele vem, assim, teve algumas dificuldades no meio do caminho, mas ele vem ascendendo e acho que ele chegou aqui no lugar onde ele realmente queria, não é? Depois do feito contra os franceses, né, com os navios, que a gente falou no capítulo passado, ele chegou ao auge da fama. Todo mundo tá falando do Missionorial, todo mundo quer saber dele, e ao invés de agora ser ele quem vai à casa das pessoas para jantares e eventos, são as pessoas, as grandes figuras da sociedade londrina que vão procurá-lo, né? Ele que tá recepcionando todos os figurões da cidade. Com toda essa empolgação ao redor dele, né, é natural que as pessoas tivessem curiosidade, como a gente já viu antes também, né, a respeito da magia dele. E num determinado evento, acho que são duas figuras da Marinha Britânica ou do Exército, enfim, são dois ministros, alguma coisa assim, né? É gente importante. É gente importante, exatamente. Eles pedem uma demonstração do Missionorial. De magia, né? Isso acontece até porque ele tava falando sobre isso, sobre como você consegue saber que um mago é um charlatão se ele tiver com muitos pós e luzes e chapéus pontudos e coisas do tipo. Ele diz que um mago respeitado, ele usa apenas uma bacia de prata e água limpa, né? Assim, isso é o único instrumento que ele precisa para praticar sua magia. E isso é usado para criar imagens, né? Que é o que ele vai fazer depois desse pedido. E esse instrumento é utilizado para fazer a demonstração de magia que aquelas pessoas pedem a ele naquele momento, né?
A gente surpreende nesse momento, porque o Mr. Norrell, ele não é... Ele não costuma atender a desejos bobos como esse, né? Assim, tipo, você quer ver magia? Como assim? Magia é uma coisa respeitada, menino? Para com isso. E isso aqui é ele totalmente movido pela vaidade, né? A gente tá vendo cada vez mais o Mr. Norrell abrindo mão de algumas das crenças dele, né? De coisas que ele considerava absolutamente inegociáveis. E se deixando levar e fazendo coisas em nome daquilo que ele queria atingir, né? Em nome de ter uma massagem no ego. Enfim, o nosso personagem tá fazendo coisas aí que eu acho um pouco questionáveis. Mas tudo bem. Uma coisa que é interessante é que ele comenta isso, né? De que esses magos que tem muito badulaque, muito provavelmente são charlatões, né? E fala que pro mago que é sério, basta uma bacia com água, uma bacia de prata com água, né? É o que ele precisa pra executar as magias dele. E às vezes eu me pergunto assim, será que é só isso mesmo que o mago precisa? Será que essas são as ferramentas básicas do mago regular? Ou existem muitas outras ferramentas, muitas outras Instrumentos, né? instrumentos e rituais que ele não usa porque quase tudo ele considera nocivo, né? Então, será que não existem outras coisas por aí que o Nora não tá contando, né? Porque quando ele considera que uma coisa é ruim, pra ele é como se não existisse e não deveria mais existir, né? Então, eu fico curiosa a respeito do que seriam essas possíveis outras ferramentas de um mago, né? E se a gente considerar o que acontece na ressurreição da Emma, né? Ele não usou uma bacia de prata. Ele recitou um encantamento, entrou em contato com o criado mágico, e a partir da negociação entre eles dois, né? Ele consegue trazê-la de volta à vida. Então, um criado mágico, por exemplo, poderia ser um desses instrumentos que ele não considera dignos e adequados para um mago, né? Óbvio que eu acho que aqui a gente tá falando mais de instrumentos físicos, né? Mas é só trazendo como um exemplo de algo que, como ele não considera bom o suficiente, ele acaba não falando, né? Pra ele, se tem uma coisa que ele discorda, ele não simplesmente discorda e não usa. Ele discorda e quer que aquilo não exista mais. Essa é a forma dele. E que ninguém pratique, né? Isso, exato. Enfim, né? Com todos esses feitos dando super certo, o Mr. Norrell acabou caindo nas graças do Ministério Britânico e acabou sendo contratado, na verdade, para realizar, enfim, vários feitos. Ele agora se tornou um consultor de magia, né? Ele tá ali à disposição do exército britânico, enfim, do governo para fazer o que for necessário para a Inglaterra ascender e ganhar a guerra e o que vier pela frente. Com toda essa notoriedade, o Mr. Norrell, como eu falei antes, ele não precisa mais ir visitar as pessoas, né? Ele tá recebendo todas as visitas em casa. E aqui o narrador, ele dá mais uma alfinetada no personagem, né? Porque já não vieram alfinetadas o suficiente, falando que essas visitas só não foram insuportáveis para as próprias visitas, né? Para os próprios visitantes, por intervenção do Drolight e do Lascelles, né? Eles ainda estão ali do lado do Norrell, apesar de que a gente ainda não tinha citado os dois até então nesses capítulos. E são eles que têm mais a manha, mais o tino pra receber as pessoas, pra entreter. Porque se dependesse do Mr. Norrell, saía todo mundo meio aborrecido desses encontros. E aqui a gente começa a perceber como é que vai sendo estabelecida, né, e desenvolvida essa relação de dependência entre o Mr. Norrell e o Drolight e o Lascelles. O narrador, ele inclusive cita uma fala dos Childermans lá do capítulo 5. Quando o Norrell teve o primeiro contato com o Drolight, ele ficou assustado achando que o Drolight poderia ser um espião a serviço de outro mago. E aí o Childermans, ele fala assim, só um tipo muito estranho de mago empregaria Drolight. E acaba que isso diz muito sobre o Norrell, né? O fato de que o Drolight tá tão ligado na vida dele, assim, aos afazeres de casa, assim, da vida pessoal dele e também da carreira dele, né? A carreira de mago dele. E o Lascelles e o Drolight, eles têm consciência da importância que eles têm, dessa influência que eles exercem, tanto na vida pessoal quanto na profissional do Norrell. Então, eles juntos, né, eles decidem fazer uma espécie de pacto. O objetivo deles com esse pacto é impedir que qualquer outra pessoa chegue perto o suficiente para exercer qualquer tipo de influência sobre o Norrell. Porque ficar ali às voltas do Mr. Norrell, recepcionando esse pessoal e meio que fazendo
o contato dele com a sociedade passa a ser o emprego desses dois desocupados, porque eles não fazem nada da vida, ficam ali orbitando o Mister Norrell. O Lascelles, ele passa a tentar incutir na cabeça do Norrell a ideia de publicar as ideias dele a respeito da magia. Não é de hoje que a gente vê o Mister Norrell reclamar sempre que as concepções de magia dos outros autores estavam erradas, que era nocivo, que tinha que mudar, que estava tudo errado. Então, se ele quisesse que as opiniões dele chegassem ao público, a melhor forma seria fazendo publicações, né? Já que cada vez mais pessoas se interessavam pelo tema da magia na Inglaterra como um todo. Nessa parte é muito curioso que Lascelles, ele inclusive sugere que fazer crítica à obra de outros autores é a melhor forma de você demonstrar sua opinião. Ele fala isso pro Mr. Norrell como uma orientação de como escrever, né? E eu fiquei pensando que tem muito crítico, principalmente crítico de cinema, que é desse jeito, né? Que a opinião dele só é baseada em falar mal de outras obras, sabe? Pessoas que se colocam assim num patamar como se fosse inatingível, que não gosta de nada, tudo é ruim. E acabam criando uma fama seguindo esse sentido, sabe? E isso acabou me lembrando. E faz sentido que seja o Lascelles quem dá essa sugestão, né? Que é o cara que é inalcançável, o cara que não gosta de nada, que tá sempre debochando de tudo. Tipo, é o tipo de artigo que provavelmente ele gostaria de ler. Eu fiquei imaginando, sabe? Sim. Interessante é que o Norrell, ele refuta essa ideia dizendo que ele não iria fazer esse tipo de coisa, né? Tipo, se apoiar na obra de alguém pra poder dar a opinião dele. Porque pra começo de conversa, os livros que ele critica não deveriam nem existir. Sim. É como se ele não quisesse, não vou dar essa moral. Podia dar o efeito contrário, né? Do tipo, quando você fala mal de uma obra, ao invés de fazer com que as pessoas não queiram lê-la, faz com que as pessoas tenham curiosidade pra ler, podia dar esse resultado, que era o que ele não queria, né? Isso, aguça a curiosidade, né? Eu, pelo menos, sou super essa pessoa. Eu amo crítica negativa. Eu também acho que ia ser isso, né? Acho que é isso que ia acontecer. Com certeza. Segundo ele, né, ele fala que as publicações modernas sobre magia são as coisas mais nocivas do mundo, cheias de informações incorretas e opiniões equivocadas. Gente, que homem pedante, né? Muito. E a ironia é que ele não é nocivo, né? Nem um pouco. Pelo menos não foi pra Sociedade de Magos de York. Esse alecrim dourado, que é o Norrell. Enfim, o Norrell não se convenceu a escrever as opiniões dele, mas a semente foi plantada. Algum tempo depois, um jovem livreiro chamado Murray fez uma proposta ao Drolite e ao Lascelles, né? Entrou em contato com eles para fazer uma proposta para que o Norrell tivesse um periódico dedicado só a falar de magia. Então ele teria um espaço e autonomia para expor as ideias dele, que é uma oportunidade incrível, né? Principalmente para quem quer difundir a causa da magia inglesa. É interessante essa conversa que o Lascelles tem com o Drolite antes de levar a proposta para o Norrell. O Drolite, ele fica surpreso, né? Fica animado e acha que a notícia vai deixar o Mr. Norrell espantado também. E o Lascelles, ele responde pro Drolite que o Mr. Norrell considerará a coisa mais natural do mundo. A vaidade dele está além de qualquer coisa. Então, nesse ponto, a gente vê que o Lascelles, ele consegue ler muito melhor o Norrell do que o Drolite, né? Apesar de o Drolite ter muito talento e traquejo social, acho que aí quem entende melhor a personalidade do Norrell é o Lascelles. Sim. Até porque eu percebo o Drolite como um personagem muito autocentrado, sabe? Ele tá muito voltado pra si, pra ter essa noção de como o outro reagiria, sabe? De como aquela informação chegaria a ele. Pra mim, parece muito mais como o próprio Drolite responderia, sabe? Eu imagino se a notícia fosse pra ele, né? Se acontecesse com ele isso. Exatamente. E o Lascelles, apesar de parecer sempre, assim, muito acima de tudo, muito blasé, muito, sabe, debochado, ele é um pouco mais atento, mais curioso. Mas não curioso, mas ele percebe um pouco melhor. Mais observador. Né? Perfeito, exatamente. É como se o Drolite fosse mais bajulador. E ele fica com aquela cara de preferir estar morta, mas ele tá observando tudo que tá acontecendo. O Mr. Norrell, ele se faz de difícil no começo. Ele não acha que a ideia é muito boa, mas ele acaba concordando, né?
Por intervenção do Lascelles, ele já chega com um plano, na verdade, meio que pronto, né? Então ele acaba trazendo a solução pro problema que o Norrell apresenta como negativa, né? Se o Norrell não tinha tempo pra escrever um artigo, quem dirá pra cuidar de um periódico inteiro, né? E que seria lançado regularmente e tudo mais. Lascelles, ele traz o Lord Portishead como a solução pra essa questão, né? Ele fala pro Norrell que ele é um ex-teórico de magia, o que já incomoda o Norrell na hora, porque, enfim, ele não gosta de magos teóricos. Mas que, como um grande admirador do Mr. Norrell, assim que o Lord Portishead descobriu que o Mr. Norrell abominava magos teóricos, ele parou na mesma hora de estudar magia. E por conta de toda essa humildade do Portishead, o Mr. Norrell acaba sendo convencido pelo Lascelles de que essa é uma boa solução. Ele vai se tornar o editor do periódico, enfim, vai escrever tudo que o Norrell permitir e orientá-lo a fazer. Inclusive, o Mr. Norrell acaba permitindo que ele volte a se tornar um mago teórico, né? Como ele é bonzinho. Por enquanto, a gente sabe, então, que tem 2, né? O Segundos e o Portishead, por enquanto. Vamos ver se a gente descobre mais um mais pra frente. Nas notas de rodapé, a gente tem um pouco do desenvolvimento desse periódico, né? E toda a sua contribuição para a magia inglesa. O periódico, então, se chamou Os Amigos da Magia Inglesa, em referência ao artigo dos Segundos, mais uma vez, Segundo Saudades. E teve grande sucesso. Mas o narrador fala que um verdadeiro estudante da magia não encontraria informação muito útil ali naquele periódico. Porque ele basicamente se dedicava a criticar todo e qualquer tipo de mago, sem exceção. E além disso, é curioso porque o Mr. Norrell, apesar de ser a pessoa responsável pelo periódico, nunca escreveu um texto sequer publicado nele, né? Ele sempre achava que os seus textos ou eram pequenos ou grandes demais, enfim, ele nunca estava satisfeito com o que ele conseguia produzir e, enfim, nunca escreveu nada para publicar no seu próprio periódico. Numa citação, Mr. Norrell desejava, em primeiro lugar, que os amigos da magia inglesa inculcassem no público britânico a enorme importância da magia moderna inglesa. Em segundo lugar, que corrigisse as concepções errôneas da história da magia. E em terceiro, que aviltasse os magos e as classes de magos que ele detestava. Não queria explicar os procedimentos da magia inglesa nas páginas da publicação. Em outras palavras, não pretendia torná-la informativa de modo algum. Esse é o Mr. Norrell, né, que a gente conhece. O que ele quer é basicamente dizer aquilo que ele concorda ou não concorda, ponto. Ele não tá interessado em passar informação, em esclarecer como é que a magia funciona nos dias atuais. Enfim, tirar as dúvidas das pessoas. É basicamente uma ego trip do Mr. Norrell. Essa atitude dele em relação a como foi conduzido essa história toda do periódico diz muito sobre o Norrell, né? Porque apesar de ele sempre reclamar que os estudiosos, e não só os estudiosos, mas os magos também, porque ele acha que mesmo os magos da Era de Ouro e de Prata também não sabiam das coisas, faziam as coisas erradas. Então, mesmo esses magos mais aclamados, todo mundo estava errado sobre a magia, né? As concepções de todo mundo estavam erradas. E muitas vezes a forma como essas pessoas levavam a magia trazia mais prejuízo do que benefício à causa da magia inglesa. Mas apesar de ele estar sempre com essa conversa, ele não tem nenhuma intenção de mudar isso. Ele não quer instruir as pessoas, ele não quer passar esse conhecimento para frente e ele não está preocupado em perpetuar a magia como um traço cultural inglês. Ele não está preocupado com isso. Ele não quer deixar um legado, não é isso, não é sobre isso, né? O que ele quer é criticar todo mundo e ficar numa posição em que ninguém possa criticá-lo, que ninguém possa contestar nada do que ele diz. Ele quer ficar numa posição inalcançável, inatingível, né? Então, pra mim, apesar de ele estar sempre falando em favor da causa da magia inglesa, o que a gente vê mesmo é que ele só pensa nele e que pra ele, se não existisse mago nenhum, era a melhor coisa do mundo, né? Estamos deixando de lado aí toda a questão de como essa atitude dele de ditar o que é certo e o que é errado e o que tem que desaparecer do estudo da magia e o que deve perpetuar, sem contar com esse, fazendo esse parêntese, tudo isso
já é tudo errado, já tá tudo errado. Na verdade, eu tenho a sensação de que ele não tá em prol da causa da magia inglesa. É em prol da causa da magia do Mr. Norrell. É Porque verdade. é sobre ele, né? Tudo é sobre ele. É sobre a magia que ele considera correta. É sobre ele fazer essa magia e ninguém mais. Enfim, ego trip total. Ego trip total. E fora, assim, que da forma como ele se comporta, porque a gente já viu isso em outros capítulos, ele vai desacreditando pessoas, ele vai impedindo que outras pessoas estudem também. Então, eu acho que ele foi a pior coisa que aconteceu pra magia inglesa, porque ele é a inquisição da magia inglesa. Porque não sobra nada. Ele pega todos os livros pra ele, acaba com a carreira de outros magos e ele é incapaz de expor as ideias dele, porque pra começo de conversa ele não quer, né? É, Então eu acho que se não tiver mais alguém pra disputar esse espaço com ele, a magia inglesa morre com ele. morre com ele, com certeza. E assim termina esse capítulo, que foi um pouquinho mais longo que os outros dessa parte 4, mas tem muitas reflexões interessantes a respeito de quem é o Norrell, né? Porque eu acho que a gente vai acompanhando ele e vai meio que sentindo até uma pena dele em alguns momentos. Mas é nesse tipo de capítulo que o meu ódio por ele vem com força total. O meu também. É difícil defendê-lo, né? Difícil, é. Agora vamos fazer alguns comentários, né? Só pra gente fechar, amarrar as ideias desse capítulo. Mais uma vez, foram capítulos curtinhos, como eu acabei de dizer, né? E aí a gente vê a volta triunfal das notas de rodapé, trazendo informações muito úteis. Sim, que feliz. E o capítulo 12, que serve pra gente voltar a querer arrancar os cabelos do Norrell, né? E não tem como defender o Mr. Norrell quando a gente vê que ele é o tipo de pessoa que passa por cima dos próprios princípios, né? Das coisas que ele acredita, das coisas que ele defende com unhas e dentes, quando isso vai trazer algum tipo de vantagem pra ele, né? A gente vê isso claramente nesses 3 últimos episódios, mas na verdade isso é uma construção desde o primeiro, né? E assim, eu fico preocupada, assustada, mas ao mesmo tempo ansiosa pra ver o que mais ele vai fazer, né? Se ele ainda tem algum próximo objetivo a alcançar, se ele já tá satisfeito onde ele chegou, enfim, não sei, assim, do que mais o Missionário seria capaz, sabe? Se ele precisar passar por cima de mais alguma coisa Sim. ou de mais alguém. Enfim, vamos ver nos próximos capítulos. Volta e meia, ele, com algumas pessoas importantes, ou mesmo assim no discurso dele, ele meio que veste uma carapaça de humildade, mas tudo que ele não é humilde, né? Definitivamente não. Outra coisa que chamou a atenção da gente foi que o Jonathan Strange, ele continua sendo citado, né, os livros dele, na verdade, nas notas de rodapé, mas a gente ainda não teve notícia dele. Cadê o Jonathan Strange? E o Childermas ainda não deu as caras, né? Já tem alguns capítulos que a gente não tem notícia dele. Saudades dele. Eu gosto do Childermas. Saudades do Shield, mas eu também acho que ele só tem a somar. É, com certeza. É o tipo de personagem que tem muito. Que guarda muita coisa, então a gente fica só esperando, assim, pra saber quando ele vai revelar tudo que ele sabe, todos os segredos, toda a sujeira embaixo do tapete do Mr. Norrell. E eu adoro que ele tá sempre dando umas patadinhas nele. Sim, é muito bom. Que, inclusive, é uma coisa que a gente deve esperar pros próximos episódios, né? Toda a fanfarra ali do Drolight e do Lascelles provavelmente vai acabar em algum momento, não sabemos. Porque eles estão competindo com o Childermas, né? Quando eles fazem o pacto de que não vão deixar ninguém mais influenciar o mago, a gente sabe que o Childermas tem algum nível de influência sobre o Missionário. Então, ele é algum tipo de ameaça pros dois. Vamos ver onde isso vai dar. Se isso vai, enfim, gerar algum tipo de conflito. Quem vai sair perdendo nessa briga, não sabemos. Enfim, gente, hoje é um dia muito especial, porque esse é o último episódio da primeira temporada da Estalagem. A gente vai tirar umas férias e voltamos dia 6 de agosto. Então, se você ainda não escutou algum episódio, aproveita esse tempo aí que a gente tá numa pausa sabática e escuta o episódio. A gente quer muito agradecer a todo mundo que escutou a gente até aqui. Continue nos acompanhando porque tem muita coisa boa pra vir aí na segunda temporada. Microfones novos, vamos falar de fantasia, ficção científica, horror. Enfim, a gente vai falar sobre muita coisa dentro desse tema da literatura fantástica. Então, fiquem ligados.
E se você quer ver algum tema específico por aqui, quer dar alguma sugestão de leitura, ou de, sei lá, alguma tag, qualquer coisa que você quiser ver a gente falando, fica à vontade de mandar mensagem pra gente. Pode ser na DM do Instagram, @estalagempodcast, pode ser pelo Twitter, estalagempod, ou manda um e-mail pra gente no estalagempodcast@gmail.com. Faça como você preferir. E lembrando que vale a pena seguir a gente nas outras redes sociais, principalmente no Instagram, porque lá tem conteúdo diferente, né? A gente não tá postando só o link do podcast. De vez em quando a gente posta alguns unboxings nos stories, a gente postou uma template super fofinha, super divertida do nosso episódio 10, né? Sobre romances fantásticos. Enfim, tem conteúdos diferentes por lá que acho que vocês podem curtir. E você vai ser lembrado, né? Quando a gente voltar, a gente põe um lembretinho lá, então fica ligado no nosso Instagram. Isso. E pra gente fechar, a gente quer mais uma vez agradecer, né, a todo mundo que tá escutando, como a Carol falou antes, principalmente a algumas pessoas que deram feedback pra gente, amigos e até pessoas desconhecidas. Estamos chegando em muitos lugares. Inclusive, nós temos ouvintes de vários países. Eu me sinto muito chique. Estados Unidos, Alemanha, Portugal, Angola, México, que mais? E Arábia Saudita. E Arábia Saudita. Quem são vocês? Falem com a gente quer muito conhecer vocês. Tudo bem que em Portugal eu sei quem é, mas se tiver outras pessoas que não sejam quem a gente vai citar mais pra frente, mandem mensagem que a gente vai amar conhecer os ouvintes de outras nacionalidades ou que moram em outros países. Eu fiquei muito empolgada com os ouvintes angolanos. Porque eu imagino, assim, geralmente quando eu vejo em países como Alemanha, México, Estados Unidos, eu acredito que são pessoas que são brasileiros que moram lá, escutam né? a gente. Mas eu acho que os angolanos também têm a língua portuguesa como uma das línguas que eu acho que não é a primeira língua, mas tem falantes da língua portuguesa lá. Então, eu fico imaginando que devem ser pessoas de culturas diferentes, né? Não brasileiros. Sim, a gente quer conhecer, muito empolgante essas pessoas, trocar figurinhas. Até pedir indicação de livros, né? Eles podem ter, enfim, indicações diferentes de livros nacionais deles, por exemplo. A gente amaria ler. É verdade. Enfim, queremos conhecer vocês. E agora, beijos para as pessoas que mandaram feedback pra gente, né? Primeiro pra Olivia e pra Ana e o namorado dela, que eu não sei o nome, mas que, enfim, deram feedback, falaram que gostaram dos episódios, que estavam acompanhando. Um abraço pra vocês. Tô morrendo de saudade, Olivia. Doida pra te ver. Beijo pra Portugal. Um beijo também pra Lígia, a nossa primeira e ilustríssima convidada, a autora Lígia Camelo Santiago, que veio fazer companhia pra gente no episódio de Dia dos Namorados e também acompanha o nosso podcast, acompanha a leitura do Jonathan Strange e escuta todos. Então, um beijão. E ela sempre divulga a gente no Instagram dela, né? A gente só tem a agradecer. A Lígia é maravilhosa. Isso. O @Lígia C. Santiago. Sigam lá. Mais um beijo pra Leca. Leca, muito obrigada pelos seus feedbacks. Você é perfeita. Também vive compartilhando a gente. Beijos, mana. Também um beijo pra Carol, minha xará, e pra Clara Santos, que são nossas ouvintes fiéis. As meninas vivem me mandando feedback também, sempre estão ouvindo. Inclusive, elas já falaram que escutam o mesmo episódio mais de uma vez, porque acham tão legal que gostam de ficar acompanhando, tipo do Jonathan Strange. Ai, que amor. Elas me falaram que ficam curiosas pra saber o que vem depois, e aí na ansiedade acabam ouvindo de novo os episódios. Achei super fofo. Um beijo pra Perpétua, P, amiga. Muito obrigada pelo seu feedback. É super importante, assim, a gente receber apoio das pessoas que a gente gosta, né? É legal ter ouvintes novos e distantes de pessoas que a gente não conhece, mas acho que o apoio dos nossos amigos e familiares é fundamental, né? Principalmente no comecinho, assim, de uma jornada como essa, né? E também um beijo pro Bruno Leonardo, que comentou num dos nossos vídeos no YouTube, falou inclusive que indicou pro pai dele, a gente achou muito fofo. E a gente queria dar um beijo e agradecer. E um beijo pra Elaine, minha nova amiga pessoal, ouvinte do podcast, que eu descobri recentemente no curso que eu tô fazendo. Foi assim, um encontro de almas. Somos besties agora. E, enfim, tô muito, muito feliz de ter encontrado você, amiga. Enfim, obrigada a todos, não só a quem a gente mandou pra listinha aqui de beijos, mas também a todos vocês que acompanham a gente e que escutam os episódios, né? Essa jornada de ser um podcaster é uma coisa meio solitária no comecinho, então o apoio de todo mundo, família, amigos, é fundamental. E também de vocês
que chegaram de alguma forma do nada e conheceram a gente. Muito obrigada. E obrigada a você, Carol. Sem você, o Estalagem não existiria, né? Na verdade, sim, nós duas. Então, obrigada a mim mesmo. Obrigada, amiga. Enfim. Nós somos incríveis. Nós somos maravilhosas. Melhores pessoas. E é isso, gente. Se vocês quiserem ouvir mais da gente falando abobrinha, da gente rindo e se enrolando e dando indicações incríveis, acompanhe a gente. A próxima temporada vai ser maravilhosa. A gente vai ter microfones novos, como a Carol falou. O som vai estar, assim, estourado de bom. Enfim, as nossas redes sociais não vão parar nesse intervalo. A gente volta dia 6 de agosto. A gente se vê lá. Queremos muito que vocês acompanhem. Só vem coisa boa por aí. É isso. Tchau! Até 6 de agosto. Tchau e até a próxima.